Livro Casa Misteriosa. Era uma vez, 4 crianças, Tomás, Luísa, Pedro e Ana eram amigos inseparáveis. Eles estavam passando o tempo explorando a vizinhança, mas havia um lugar que sempre despertava sua curiosidade. A casa de uma senhora. Era uma construção antiga, com janelas altas e um sótão sempre escuro. A senhora Edith nunca saía de casa. E isso fazia com que surgissem histórias misteriosas. Certa tarde, Tomás contou aos amigos que viu um rosto na janela do sótão. Pedro, o mais corajoso, disse que deviam investigar. Luísa e Ana ficaram com medo, mas a curiosidade foi maior. Decidiram se reunir na casa de Pedro para planejar uma visita secreta à casa da senhora Edith. E assim foram eles, naquela mesma noite. Eles pularam a cerca de madeira, então Ana notou que uma das janelas da frente estavam abertas. Será que ela nos viu? Cochichou Luísa. Só há uma maneira de descobrir, respondeu Tomás. Ele empurrou a janela com cuidado e entrou, junto com seus amigos. Dentro de casa, tudo estava uma poeira só. Havia quadros de família nas paredes e móveis cobertos com lençóis. Ouviram passos leves no andar de cima e subiram as escadas devagar, com medo de serem descobertos. Enquanto olhavam os quadros, ouviam uma voz fraquinha vinda do sótão. Quem está aí? Suspirou Pedro. A voz respondeu com um gemido. Vamos sair daqui, disse Ana, quase chorando. Eles encontraram uma escada estreita que levava ao sótão. Tomás hesitou, mas Pedro subiu primeiro. Lá em cima, havia uma única janela e uma velha cadeira de balanço que rangia lentamente. Parecia não haver ninguém, mas a sensação de ter alguém. De repente, uma porta ao fundo do sótão se abriu, e lá estava a dona Edith, segurando uma lanterna. Os amigos ficaram paralisados de medo. O que está fazendo aqui? Disse ela, com uma voz bem gentil. Dona Edith chamou as crianças para descerem e tomar chá. Mesmo com medo, mas curiosos, eles aceitaram. Sentados na sala, ela contou uma boa prosa. Dona Edith começou a explicar que há muitos anos, aquela casa era cheia de vida e alegria, mas agora só restaram as lembranças e seus quadros. Os amigos perguntaram sobre os rostos que viam na janela e ela explicou que eram retratos antigos refletidos no vidro. Vocês viram rostos porque meu pai pintou quadros de todos que viveram aqui, disse ela. Explicou também que as pinturas foram feitas por um pintor chamado Álvaro, um artista que acreditava que as memórias podiam ser eternizadas. Às vezes, os quadros parecem ganhar vida, mas é apenas a imaginação pregando peças. Dona Edith levou as crianças para um quarto onde guardava objetos antigos, brinquedos, vestidos e cartas de sua família. Cada coisa aqui tem uma história, disse ela, enquanto mostrava uma boneca antiga para Ana. No fim do corredor havia um último retrato, era o de um jovem, um rapaz sorridente. Esse era meu irmão, Jorge, disse a senhora Edith. Ele se foi há muito tempo, contou ela, com um olhar triste. As crianças ficaram comovidas. Mesmo com a explicação, Luísa ainda não estava convencida. Havia algo estranho naquela casa. Ao questionar sobre Álvaro, Edith revelou que ele era um artista que acreditava que as pinturas capturavam não apenas a imagem, mas também a essência das pessoas. Ele dizia que as almas vivem nas memórias, contou ela. Pedro notou que o quadro de Jorge parecia especialmente realista, como se os olhos o seguissem. Por que esse quadro é diferente? Disse ele. Edith hesitou, mas confessou que Jorge havia morrido em um acidente, e o pintor quis manter sua memória. Ela pediu às crianças que ajudassem a organizar a casa, pois ela estava ficando velha e queria que suas memórias fossem preservadas. Os amigos aceitaram, felizes por poderem ajudar e por terem a chance de desvendar. Durante a arrumação, Ana encontrou um diário antigo. Era de Jorge. Eles leram sobre sua vida, seus sonhos e sobre seu amor pela casa e pela irmã. Depois de dias organizando a casa, a senhora Edith o chamou para um último chá.
Ela agradeceu aos amigos pela ajuda e por terem trazido um pouco de alegria para sua vida solitária. Todos prometeram a visitar. Antes de irem embora, Edith deu um presente a cada um, pequenas lembranças de casa. Tomás ganhou um caderno de esboços, Ana uma boneca, Luísa uma caixinha música e Pedro uma carta. Com a ajuda dos amigos, a casa parecia ter ganhado vida nova. As janelas foram limpas, os móveis arrumados e o jardim podado. Edith agora se sente menos solitária, e a casa já não parecia estranha. As crianças entenderam que o verdadeiro mistério da casa era a solidão de Edith. Ao ajudá-la, eles trouxeram de volta as risadas e a alegria que ela já havia esquecido. Com a promessa de voltarem, os amigos deixaram a casa da senhora Edith, sabendo que haviam encontrado uma amiga e desvendado um mistério. Eles voltaram no dia seguinte na casa da dona Edith, como agora de costume, e não encontraram na casa aquela doce senhora. Pelo contrário, encontraram um ambiente mórbido, frio, uma casa escura e um quadro que até então não estava na parede. Um quadro antigo com um rosto familiar, o da senhora Edith com um semblante irônico e sombrio, chegava a dar calafrios e um olhar que os seguia por onde andavam na casa. Pedro pegou de seu bolso a carta que havia ganhado anteriormente da senhora Dona Edith e estava escrito: Jorge para Edith com amor. E constava uma data. Sexta-feira, 13 de outubro de 1820. Muitas perguntas ficaram no ar. Será que a Dona Edith era irmã mesmo que Jorge? E a carta com a data de mais de 150 anos atrás declarando o amor de Jorge à suposta irmã Edith? Será que as pessoas na janela do lado de fora da casa eram apenas reflexos das pinturas dos quadros? Espero que tenham gostado da leitura e até a próxima, pessoal. Escritor, Paulo Soares. Revisão do texto, Mariane Silva.